A doença de uma criança sempre tenta contar algo para os pais sobre os pais ou sobre algo que já vem há muito tempo, passou por eles e chegou nessa criança. Então a mãe me mandou mensagem falando que o filho tá na UTI porque ele teve uma bronquite que evoluiu para uma pneumonia e ela queria fazer uma constelação para olhar o que tá embaixo, porque a constelação serve a esse propósito, que é revelar aquilo que está oculto, aquilo que eu não estou vendo. Da onde? Dessa grande alma familiar, desse lugar onde eu guardo todas as memórias da minha família, de coisas que aconteceram muito antes de eu nascer, mas que trago em mim, né? Então eu venho, coloco essa criança, e quando eu coloco essa criança, tem um tremor assim, né? Eu sinto um tremor, essa criança vem pra cá, e por conta desse tremor eu pergunto pra mãe assim, ó, teve alguma questão na gravidez que você sentiu muito medo, né? E aí ela me conta que quando ela estava grávida dele, ela se sentia muito sozinha. E ela pensava, por que o meu ex-marido morreu e eu agora estou aqui nessa situação, né? Se ele estivesse vivo, talvez eu não tivesse me sentido tão sozinha assim. Então já tem uma informação aí ligada ao primeiro marido que faleceu, né? Aí eu coloco o pai e a mãe, né? Então o pai vem e fica aqui, e a mãe vem e fica aqui. E aí, qual que é a outra informação que eu tenho? Que isso daqui está mais relacionado ao pai, né? Mas eu considero ainda essa questão do primeiro marido da mãe. E aí, eu pergunto, né, para ela como é que é a relação aqui, né? E junto com isso coloco também a doença que vem para cá e olha aqui para trás, né? E esse olhar me conta que essa doença busca algo que está antes desse pai e antes desse filho. E aí eu pergunto sobre o pai desse marido, desse segundo marido dela, né? Aí esse pai vem, entra aqui e já encosta aqui. E também olha para trás. E aí eu pergunto sobre o pai dele, ou seja, sobre o avô do marido dela, o bisavô dessa criança. E aí ele vem e fica aqui. E a configuração acaba ficando essa aqui, ó. A doença olhando para o bisavô dessa criança. E junto com isso, eu trago esse primeiro marido que vem e fica olhando para essa criança. E aí, nessa história também, ela conta um pouco sobre o primeiro casamento, né? Desse primeiro casamento, ela teve um filho, que eu coloco ele também no campo. Então, ele vem e fica aqui com ela, né? Todos olhando pra cá. Só que a configuração final, deixa eu colocar aqui pra vocês verem, é essa. Então, o que essa doença tá me contando? Que ela tem a ver com esse bisavô dessa criança e com o primeiro marido da mãe dessa criança. E aí a gente vai fazer um trabalho com ela, né? Eu faço um trabalho com ela, porque quando a gente vai trabalhar com a criança, a gente trabalha com os pais. Por quê? Porque a criança, ela tem um amor sacrificial. Em sacrifício, eu tomo essa dor do meu pai para amenizar a dor dele. Acontece isso, ameniza a dor do pai? Não, mas a criança não sabe, ela faz isso inconscientemente, tá? Então a gente vai liberar essa dor através da mãe para tratar do filho. E aí eu peço para ela primeiro respirar fundo, entrar em contato com esse momento da gestação, com esse primeiro marido, né? Com essa situação que ela viveu. E aí ela vai fazer uma fala para esse marido, que peço para ela olhar para ele e ela vai falar para ele: você fez muita falta. Eu ainda carrego a dor da sua partida em mim. Ela ainda está em mim. E aí, quando ela vai fazendo essas falas, ela vai chorando, mas um choro que vem lá das profundezas da alma dela. E eu deixo ela chorando, liberando essa dor.
Então, é importante também quando a gente entra em processo, porque não é sempre que a gente faz isso, muita gente passa em constelação e só fica aqui no mental, mas quando existe um processo, é importante a pessoa ficar um pouco naquela dor, sentir, liberar, né? É igual uma pedra de gelo, gente. Quando eu retenho algo dentro de mim, na minha alma, aquilo lá fica denso, aquilo lá petrifica, aquilo lá fica condensado. E aí, quando eu entro em contato, eu preciso ir diluindo aquilo, aquela pedra de gelo precisa ir derretendo. E uma das formas de derreter isso é chorando. Então, ela entrou em contato, chorou, né? E aí, depois, a gente vai fazer um trabalho aqui, mas no campo do pai dessa criança, eu não posso trabalhar porque esse pai não está presente na constelação, né? Mas eu vou pedir para ela olhar para esse marido e dizer para ele: eu vejo a sua dor. E ela já está em você há muito tempo. Ela vem do seu pai e do seu avô. E no final, eu vou pedir para ela olhar para essa criança, né, para o filho dela, e dizer para ele: meu filho, eu dou conta de carregar essa dor e lidar com ela. Você é só uma criança, né? Vai brincar. E então todo esse processo ele é feito aqui, né? E vale dizer também que ela me conta que numa outra sessão ela já tinha trabalhado essa questão desse luto não vivido, né? Disso que ela reteve quando o primeiro marido faleceu. Mas, gente, é assim. Tem dores que são tão intensas que a gente não dá conta de sentir tudo de uma vez. Ela precisa ir sendo sentida aos poucos. A gente vai liberando aos poucos. E foi isso que ela fez aqui, tá? Então, o quanto é importante a gente ver aquilo que está além, aquilo que está embaixo, oculto, né? Aquilo que esses olhos não conseguem ver e que essa mente não consegue acessar, né? Por quê? Porque ela estava atribuindo a solidão dela, quando ela ficou grávida desse filho, talvez a ausência desse marido, ele tá trabalhando demais, né? Na verdade, essa solidão estava relacionada ao primeiro marido. E a gente faz isso, porque a gente não tem consciência sobre o que a gente traz dentro. E aí a gente acaba projetando nas pessoas. E aí, provavelmente, ela se afastou na alma dela desse segundo marido, porque atribuiu a ele a solidão dela, né? Então a gente vai criando histórias que não são reais, né? Porque a gente precisa mergulhar mais profundamente dentro da gente para entender o que tá acontecendo dentro, da onde vem tudo isso, tá? Depois nesse mesmo dia, mais pro final da tarde, ela me manda uma mensagem dizendo que esse filho tinha ido para o quarto, né? Tinha saído da UTI e uns 3, 4 dias depois, não me recordo, ela manda uma mensagem escrita dizendo que ela descobriu que esse bisavô do filho, né, tinha perdido o pai com 1 mês, né, quando a mãe estava grávida dele de 1 mês, né. Então, o quanto a mãe do bisavô dessa criança, né, ao perder esse marido, que tem a ver com essa minha cliente que perdeu o marido também, né, o quanto a perda desses maridos trouxeram para gestações dessas mulheres essa dor desse luto, essa tristeza, essa solidão, né? Então, essa criança foi gerada em águas, em luto, em águas que estavam sentindo ali, né? Aquela tristeza, aquela solidão, né? E geralmente é isso, né, gente? Os sistemas se encontram, né? Por ressonância, se encontram. Então, quando a gente vai analisar a árvore genealógica, é muito comum a gente ver dores semelhantes nos sistemas, né? E aí essa dor tá contando uma história. Talvez alguém veja. E aqui no caso ela viu a dor do sistema dela que estava nela e a dor do sistema do marido dela que estava nesse bisavô, né? Por conta da mãe dele ter perdido o marido dela, tá? Também quero trazer um pouco dessa visão sobre os órgãos do nosso corpo, né? Ou seja, o que o pulmão ele representa? O pulmão também representa a tristeza e a solidão. Então, quando eu tenho um sentimento, né? Tudo é uma energia, né? Quando eu tenho um sentimento e ao invés desse sentimento passar por mim, ele tá passando por mim, mas parte dele eu retenho, a tristeza e a solidão, ela se manifesta no pulmão. Então, aquele pulmão retém aquele ti
aquela energia, né, fica ali e aquilo ali com o tempo se manifesta num sintoma, numa doença, tá? Então, quanto à tristeza e a solidão, né, da mãe deste homem, do bisavô dessa criança, e o quanto a tristeza e solidão da mãe dessa criança, né, a minha cliente, foi retido e isso foi guardado, né, e passado para a geração seguinte, no caso, essa criança, tá? Então, a doença está sempre a serviço do sistema e a criança, o filho, está sempre a serviço dos pais, por esse amor sacrificial, né? Então, quando a doença se manifesta numa criança, é importante a gente olhar o que ela está dizendo para esses pais.